Mas, a gente vai continuar aqui, porque o Felipe Nunes, da Quest, vai participar aqui com a gente para explicar os dados da pesquisa da Genial Quest, que foi divulgada nesta quarta-feira, que mostra que a aprovação ao trabalho do presidente Lula subiu de 51% para 56% desde abril. Vamos mostrar aí na tela. Então, a gente tem o primeiro gráfico. Eu estou recebendo vários recados hoje. A gente tem aí na tela, então, os gráficos, para a gente mostrar já enquanto ele não chega. Mostrando, então, os dados dessa pesquisa que mostra que o presidente Lula subiu de 51% para 56% desde abril a aprovação ao trabalho dele. Enquanto os que desaprovam a atuação do petista oscilaram de 42% para 40%, que foi uma variação dentro da margem de erro, estimada em 2,2 pontos percentuais. Os resultados do levantamento indicam que pautas econômicas como o incentivo do governo para baixar o preço de carros populares e a queda no preço dos combustíveis alavancaram a percepção positiva dos brasileiros sobre o trabalho do Planalto. Vamos ler aqui alguns comentários que vocês mandaram aqui pra gente enquanto isso. Olha só. O Eduardo, o tempo de programa precisa aumentar, pelo menos 1h30. Vou levar aqui essa demanda, quem sabe. Aí o Aisian, umas 2 horas tá bom. O bom é que um fala e o outro já comenta, acho maravilhoso. Tem aqui uma mensagem também do Douglas participando aqui com a gente, do Pedro. O Felipe Nunes vai participar? Vai, ele tá vindo em instantes para cá, mas ele já tá chegando aqui. A gente vai trazer os detalhes da pesquisa, que ele, sabe como ninguém destrinchar essa pesquisa pra gente, que já mostra o impacto, das medidas que foram tomadas na área da economia na aprovação do governo Lula, Tem mensagem do Matheus, do Marzô. Obrigada, gente, pelas mensagens. Bom, temos o professor Felipe? Ou não? Vamos mostrar, então, as telas agora com os números da pesquisa? Não, tem aí. Você tem aí. Mostra aí para mim, por favor. Olha só. Então, em fevereiro, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo era de 56%. Em abril desse ano, lógico, passou para 51%. Caiu. E agora, retomou 56%. Se a gente for olhar, então, os que desaprovam, 28% em fevereiro de 2023. Esse número de desaprovação subiu de 28% para 42% em abril de 2023 e 42% foi para 40% agora, nesse mês de junho, uma oscilação dentro da margem de erro. Os que não sabem passaram de 16% em fevereiro de 2023, esse ano, lógico, passou de 16% para 6% em abril. E agora, de 6% foi para 4% em junho. Tá, então, tem mais uma tela então dessa pesquisa que a gente vai mostrar aí para vocês da Quest, que foi divulgada hoje. A economia do Brasil nos últimos 12 meses. Quem acha que ficou do mesmo jeito, passou de 39% em abril para 38% agora nesse mês. Quem acha que piorou, passou de 34% em abril para 26% agora em junho. E que melhorou, em abril estava 23%, agora 32% no mês de junho. Vamos falar com quem entende de fato sobre isso, para destrinchar os dados dessa pesquisa aqui pra gente. Felipe Nunes, da Quest, da Genial Quest, tá aqui com a gente. Que bom ter você aqui, prazer, que honra. Deu certo, Marcela. Deu a gente certo. tentou, agora deu certo, tá vendo? Agora foi. E em dia importante de pesquisa, porque essa pesquisa publicada hoje, que a gente vai conversar aqui, é uma pesquisa que mostra o que eu chamo de pós-luto e pós-euforia, Marcela. Acabou o luto de quem perdeu e
acabou a euforia de quem ganhou, ou seja, a partir de agora as avaliações passam a ser mais objetivas. E o que a pesquisa está mostrando é que esse crescimento da avaliação, da aprovação do Lula à frente do governo é resultado de economia, ou seja, de uma questão que é totalmente objetiva para as pessoas. A gente vai destrinchar os números aqui. Vamos lá, então. A gente tem essa primeira tela que mostra esse dado geral que você falou. Eu estava até falando aqui, dando os números antes de você chegar. Tava me dando spoiler. Já tava dando spoiler. Tava no spoiler, né, Marcelo? Tava no spoiler. Olha só. Olha lá, tá vendo? 51% aprovavam o trabalho do presidente Lula em abril. Esse número cresceu para 56% agora em junho. E olha que interessante, oscilou de 42 para 40 quem desaprova o governo. Para quem está nos assistindo aqui no Flow, tem um detalhe importante, quer dizer, essa medida de aprovação, Marcelo, ela foi criada em 1939, olha só, vai fazer quase 100 anos que esse negócio é feito nos Estados Unidos pelo Gallup, na avaliação dele, né, dos americanos. A melhor maneira da gente predizer o resultado de qualquer eleição é olhar quanto aquele político é aprovado. O que a gente está vendo aqui é que o Lula está conseguindo ampliar essa aprovação, ele conseguiu voltar ao patamar de fevereiro, que é quando a gente chama o período de lua de mel. Então o Lula conseguiu até aqui manter um patamar importante, né, para o seu governo. E esse número, Marcela, ele tem um detalhe que é, para quem gosta de política internacional, o grande receio de analistas políticos da esquerda era que acontecesse com o Lula o que aconteceu com o Boric, por exemplo, no Chile. Ele ganha uma eleição até com um certo otimismo, mas rapidamente sua popularidade cai. O Lula está conseguindo manter essa popularidade em alta, né? Então, isso é um sinal otimista, pelo menos para a turma da esquerda. Tiveram as medidas aí em relação à economia, né, de incentivo ao carro popular, também teve a redução, né, de diesel, também de combustível. Sim. E teve um andamento melhor do PIB, né, também. O PIB teve um sinal uma melhora acima do esperado até. Agora a gente vai para a segunda tela aí, né, o Felipe, para explicar que esse dado, né, essa aprovação melhorou fora da base do presidente Lula. Explica pra gente. Antes a gente vai olhar ali, pelo menos não sei se colocaram o gráfico trocado, não sei se dá para colocar o outro, que é o que mostra exatamente essa questão de estar fora na bolha. É o próximo. Tem a produção aqui consegue. Não, é o outro, não é esse, é o outro ainda. É bom que ao vivo a gente vai fazendo aqui. Exatamente, muito bem, muito obrigado, produção. Olha lá, Marcela, entre os eleitores do Lula, a aprovação do governo está basicamente estável. Era 87 em fevereiro, passou para 88 em abril e chegou em 90% em junho. É óbvio, o eleitor do Lula gosta do trabalho dele. Sim. A grande questão que a gente debate na política hoje é quanto que o Lula vai ser capaz de conversar para fora da bolha dele, para fora do cercadinho dele. Olha a segunda coluna, entre os eleitores do Bolsonaro. Em abril, 14% aprovavam o governo. Agora, 22% aprovam o governo. Ou seja, o Lula está conseguindo mobilizar um eleitorado fora da sua base. E os que desaprovam também caiu, né? Exato. De 81% para 76%. Exatamente. Ou seja, esse é um dado que mostra, que tira a dúvida, né? De onde vem o crescimento? O crescimento vem de fora da base do Lula e não dentro da base do Lula. Você vê que a economia dita tudo, né? É impressionante. E agora o próximo... E por isso aquele gráfico que a gente vai mostrar agora ajuda a gente a entender exatamente esse cenário, que é o da economia. Pode colocar aí, produção? A gente vai... exatamente. A economia do Brasil nos últimos 12 meses. Para explicar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o principal indicador de aprovação de governo é como as pessoas olham para o retrovisor e avaliam a economia. Então a gente vai ao público perguntar: a economia no Brasil nos últimos 12 meses melhorou, ficou do mesmo jeito ou piorou? O que esse gráfico está mostrando, é só a gente acompanhar a linha azul, é que de abril a junho saiu de 23 para 32 o percentual de brasileiros que diz que a economia melhorou. São 9 pontos percentuais a mais na população, acreditando, olhando para o retrovisor e dizendo,
a economia melhorou. E é um período curto, né? 2 meses. 2 meses. 2 meses, pouquíssimo tempo, né? E aí, ó, a reversão está se dando na piora. Ou seja, enquanto sobe o percentual de pessoas que diz que melhorou, de pessoas que diz que piorou. A linha vermelha, ó, sai de 34% para 26%. Marcela, aqui está a principal explicação para a melhora na imagem e a popularidade do governo Lula. Quando a economia melhora, a aprovação melhora, porque as pessoas passam a se sentir melhor, elas passam a olhar para o futuro com mais otimismo, e isso acaba dando mais, como a gente diz no jargão da ciência política, eu estou dando uma segunda chance para o governante, eu acabo achando que ele está governando do jeito que eu gostaria, e com isso eu quero que ele continue. Por isso essa aprovação se move dessa maneira. E é aquela coisa, né? Aí você tira a ideologia de lado e vê como que o governo está impactando de fato na sociedade, né? Exatamente, esse é o ponto. Por isso que eu falei no começo que acabou o luto e acabou a euforia. Porque enquanto tinha luto e euforia, as pessoas não estavam conseguindo olhar com a lente da objetividade, da racionalidade. Elas estavam olhando ainda com a lente da ideologia delas, de quem elas votaram. Então o bolsonarista... E não importava, né? Não ia importar se tá bom ou se tá ruim. Tá ruim, né? Porque não foi... Não ganhou... No caso do eleitor do Bolsonaro. Né? E no caso do Lula também, o Lula podia fazer qualquer coisa. Que tava ótimo. Tava maravilhoso. Agora, essa pesquisa é a primeira pesquisa a mostrar um dado mais racional, mais objetivo, né? Dando força aí de novo para a questão econômica. A gente tem mais um gráfico, Marcelo, que eu acho que ajuda a gente a entender como esse processo está se dando no Brasil. Olha que legal isso. Aqui você tem 4 colunas. A primeira coluna é o dos brasileiros que a gente acabou de mostrar que está dizendo que o Brasil melhorou. A gente não acabou de discutir aqui que tem mais gente falando que melhorou? Sim. Então aquela primeira coluna, ela ficou maior, tem mais gente ali dentro. E olha que coisa interessante, de fevereiro para junho, neste grupo, a aprovação do governo passou de 51% para 86%. Então, quem acha que a economia melhorou, aprova mais o governo. É o que a gente estava falando aqui. Sim. E o contrário é verdadeiro. Vamos olhar para a terceira coluna, que é quem acha que a economia piorou. Olha lá. Para quem acha que a economia piorou, saiu de 59 para 22. Olha como caiu a aprovação. Ou seja, quem acha que está indo na direção errada, desaprova o governo. Quem acha que está indo na direção certa, aprova o governo. E é por isso que o governo cresceu de abril para maio. Porque mais gente está na coluna 1, que é de quem acha que melhorou, do que na coluna 3, porque acha que piorou. Esse é o grande segredo, eu acho que esse eu diria que é o lead da pesquisa, que a pesquisa investiga várias coisas. Por exemplo, a gente acabou de ver a aprovação do Zanin no Senado. A população desaprova. 55% achava que não é uma boa ideia a aprovação do Zanin. A pesquisa pergunta, o Lula está tendo mais facilidade ou mais dificuldade no Congresso? As pessoas estão achando que ele está tendo mais dificuldade, ou seja, que ele vai ter que ceder mais se ele quiser ter vitória política. Então a pesquisa é bem completa, tem várias questões, mas a questão econômica que a gente discutiu aqui, realmente, Marcela, é o que está pegando e o que está fazendo as pessoas reagirem positivamente. E qual que é a amostra da pesquisa? Essa pesquisa entrevistou 2.029 pessoas em todas as regiões do Brasil, 120 cidades. A amostra é composta aí por um conjunto representativo do eleitorado, considerando sexo, idade, escolaridade, renda, raça e região. E a gente ainda controla nessa amostra o tamanho dos dois eleitorados, do lulismo e do bolsonarismo, para ter certeza que a amostra está bem composta, não tem nem muito de um, nem muito de outro, ela está exatamente como a gente saiu da eleição. Que legal, que bom. E aí a próxima é daqui 2 meses também? É sempre de 2 em 2, né? Exatamente, então bimestral essa pesquisa. A novidade é que entre uma e outra, a gente está fazendo pesquisa com o mercado financeiro, para saber como que o mercado está reagindo e está esperando essas mudanças. A gente acabou de ver também o Copom sinalizando pela manutenção. A pesquisa do mês passado da Quest, que é financiada pela Genial, ela já mostrava que o mercado estava esperando mesmo que não houvesse mudança esse mês. Então o mercado acertou a sua previsão na nossa pesquisa em relação a isso, mas as estimativas que a gente tem na pesquisa da Quest com o mercado é de que os juros passe a cair em agosto. Marcela, por que eu estou trazendo esse assunto? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente acabou de mostrar que a economia é o que está empurrando o governo para melhorar a sua imagem, certo? Olha só, se os juros caem em agosto,
a tendência é que a economia melhore mais. E isso vai fazer o quê? A tendência é que isso empurre ainda mais a avaliação positiva do governo para cima. Ou seja, o cenário que nós estamos desenhando hoje é um cenário ainda com poucos elementos econômicos. Você tem o arcabouço, você tem o incentivo dos carros, você tem o fim da paridade da gasolina, que fez os combustíveis cair, você tem uma safra muito grande de alimentos, que fez com que o preço, a inflação dos alimentos caísse, ou seja, tem um monte de cenário, indicadores econômicos positivos. Mas ainda tem mais por vir, né? Um deles é quando a taxa de juros cair, isso tende a melhorar ainda mais o cenário e isso pode favorecer o governo. E geralmente é a economia que bate mais, né? Que tem um impacto maior, né? Aí a melhor história é a história do James Carville, que é o marqueteiro do Bill Clinton. Eles estão numa reunião. A história é famosíssima, né? Todo mundo tá assistindo a gente já deve ter ouvido, mas é boa de contar. A Marcela com certeza conhece, que é, eles estão reunidos e o Clinton fala, eu vou fazer uma campanha baseado na guerra. Eu vou falar da guerra, que nós queremos ir pra guerra. E o marqueteiro dele vira e fala, deixa de ser estúpido, Bill Clinton. É a economia que é a solução para o problema. Porque Sim. é a economia, estúpido, que é a frase que ficou famosa, que, no fundo, é o grande preditor do comportamento das pessoas. Então, o que a gente está vendo aqui no Brasil nesse momento, na verdade, é um padrão. Quanto mais a economia melhorar, melhores são as chances do governo Lula ter um desempenho de imagem, de reputação melhor. Muito bom, adorei, viu? Obrigada, Felipe. Tô sempre à sua disposição. Chame sempre. Sempre que tiver pesquisa, você pode mandar que você vai entrar Combinado, aqui pra gente faz isso. Marcela, quem deve estar feliz é o Haddad, que está em Paris e vai pedir ao Lula um bom vinho, né? Porque o resultado econômico é que está dando bons resultados pro governo. Então, tem que ter o Haddad um crédito, é que vai comprar. Obrigada, viu, Felipe? Eu que agradeço. Valeu.